Três. Olá, boa tarde. Meu nome é Li Samuel. Os componentes do grupo do Senai aqui de Açailândia são João Gabriel e Daniel Garcia. E somos jovens aprendizes de metalurgia e estamos aqui com uma apresentação sobre a siderurgia. E quero que o João Gabriel se apresente e fale sobre o processo da desulfuração. Bem, boa tarde, boa noite, bom dia. O processo de desfuração ele ocorre por causa de o gusa, como ele é feito no alto forno, e ele adquire altos teores de elementos indesejáveis, como o fósforo, o enxofre e dentre outros. E esses elementos são difíceis de eliminar dentro dos convertedores. Por isso, existe esse processo de desfuração. No caso, o alto forno ele tem um revestimento básico, não tão alto quanto necessário para realizar a desfuração, e a aciaria ela já tem um teor de revestimento elevadíssimo de basicidade, o que dificultaria no processo. Por isso, essa desfuração ela ocorre entre esse meio termo, que seria nos carros torpedo, onde é injetado uma lança com agentes dessulfurantes, com a lança em torno de 70 graus, para que realize essa remoção. Bem, no, a isso, nós, depois de aplicar esses agentes dessulfurantes, é realizado o encaminhamento para a cearia. Daniel, alguma coisa, primeiramente, se apresente e alguma coisa a comentar? Bem, meu nome é Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Sobre a despiração, é meio que um processo de, vamos dizer que, de limpeza que o Gusa sofre no seu processo de transferência, onde os elementos indesejados eles são, vamos dizer que, reduzidos ou eliminados para que o Gusa possa estar em um estado de pureza para receber outros materiais que realmente vão fazer parte da composição do metal. Ok. João, fale um pouco sobre a produção do aço. A produção do aço em convertedor. Bem, cara, os processos de produção do aço em convertedores, eles são designados pelo tipo de forno, tendo eles sendo Bessemer, o LD, o elétrico, como o elétrico ele funciona com a ignição de três eletrodos de grafite que são submergidos dentro do conversor LD, não tão próximo, assim, mergulhado no guso, mas numa proximidade que cria um arco elétrico. Dentre as principais características do aço do Gusa, envolve o quê? A diminuição dos teores de carbono, silício, fósforo, enxofre e nitrogênio a níveis bastante baixos. E Por, Daniel Garcia, sobre os processos pneumáticos. O processo de sopro pneumático inicialmente é uma operação no convertedor que consiste na injeção de ar sob pressão pela parte inferior por meio de canais de refratário, chamado de ventaneiras, fazendo com que o ar atravesse o banho líquido do gusa. Esse processo ele foi criado, meio que como uma curiosidade histórica, ele foi criado simultaneamente entre dois, vamos dizer que, metalúrgicos, que foi o Harry Bestman, na Grã-Bretanha, e o William Kelly, nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles necessitavam de uma produção em massa de aço na época, para poder suprir as grandes demandas que as sociedades tinham, né, em relação a veículos, infraestrutura e tal. E esse processo ele precisa de um sobreatmosférico, que é um ar sob pressão, que precisa, vamos dizer que, percorrer todo o banho do goza líquido.
Esse processo ele está entre a temperatura de 1.300 a 1.400 graus Celsius. Ele tem três grandes funções, que é elevar a temperatura do ar até aumentar o líquido, fundir as adições, que são os elementos que vão compor o gusa, e compensar as perdas térmicas da condução e da conversão através do revestimento pela radiação na camada do banho. Isso quer dizer que esse ar atmosférico em alta pressão ele vai, vamos dizer que, ajudar a temperatura a se elevar ao nível onde o gusa líquido ele vai estar propenso a receber outros elementos, sejam ele o carbono ou até mesmo minério e sucata. Isso vai facilitar a produção e o desenvolvimento de um gusa líquido e da sua própria escória. Ok, e sobre o processo de soprar o oxigênio, João? Bem, o processo de soprar oxigênio, a ideia original ela foi exposta pelo próprio senhor Henry Bessemer em 1856. Porém, a dificuldade da obtenção em oxigênio puro dificultou bastante a realização desse processo, adiando assim lá para o tempo de 1941, onde a ideia foi retomada por causa da criação de indústrias que produziam o oxigênio, vamos dizer, puro em massa, e assim facilitando a progressão do processo a oxigênio, que no caso ele seria aí injetado por uma lança, que no caso aí como vocês estão vendo, é injetado o oxigênio para que ele faça aí reações ocorrer. Por cima é realizado o oxigênio e por baixo a realização da injeção de gases inertes, onde eles servem para realizar uma homogeneização dos gases e para facilitar as reações, que seria do oxigênio com o carbono, formando o CO2 e, consequentemente, eliminando mais ainda as impurezas do aço. E quais são as vantagens desse processo? Bem, as vantagens do processo a oxigênio elas são pela rapidez da transformação do gusa em aço, do reaproveitamento de sucata, que é proveniente do retalhos da laminação, recortes, recorte de lingotes também, tarugos, dentre outros. Ok. Daniel, fica à vontade se você quiser. Quer dizer, à vontade não, porque senão toma o tempo todinho. Se você quiser comentar sobre o processo. Cara, o João falou tudo sobre o processo, que vamos dizer que é um dos processos mais utilizados hoje em dia, porque por conta do desenvolvimento das indústrias que criaram o oxigênio industrial, isso facilitou muito no processo de fabricação do aço. Uma coisa que até mesmo o desenvolvedor do projeto do sopro pneumático, ele queria, o plano dele era fazer o sopro, né, o soprar oxigênio, mas a demanda de oxigênio não era, vamos dizer que, igualitária para o processo ser utilizado de maneira eficaz e contínua. Foi só quando desenvolveram esse oxigênio industrial que esse processo pôde ser desenvolvido. Ok. E, João, sobre os elementos e produtos gerados no alto forno. Bem, cara, sobre esses elementos, temos o oxigênio, como nós acabamos de falar. Por que ele gerou essa dificuldade de realizar o processo de soprar oxigênio? Devido ao alto teor de pureza, é necessário que se tenha no mínimo 99,5% de pureza, o que era muito difícil de se obter naquela época. E o restante de percentual seria de 0,2 a 0,3%, consiste em argônio e no máximo 0,05% de nitrogênio.
Por que esses percentual tão baixo? Porque eles são importantes para evitar os fenômenos de envelhecimento sobre tensões. Bem, ah, um ponto importante que eu esqueci de mencionar é que o sopro-oxigênio, a vazão de oxigênio, ela tem que ser em velocidades supersônica para penetrar a camada de escória e também para evitar o entupimento dos bocais da lança. E é igualmente relevante também para determinar a altura do bocal e a relação ao banho. Temos também o Gusa, que ele é cerca de 75% a 80% da carga do conversor, dos, e ao restante, os 25 a 30%, seria de sucata. Como já falamos, seria recorte da laminação, resto de tarugos, recorte de lingotamento, dentre outros. Temos também os questões de ferroligas. O ferro cromo, em maiores quantidades de ferro molibdênio, podem ser adicionados no estado líquido durante o vazamento, que pode-se empregar um forno de indução para esse fim e para que evite o superaquecimento do banho para realizar a dissolução da liga. Temos o refratário, que no caso seria para que se tenha uma duração do revestimento, é necessário utilizar refratários de melhor qualidade. Pelo emprego de revestimentos diferenciados, embora por outro lado as temperaturas do aço líquido tenham aumentado por causa do lingotamento contínuo e do desenvolvimento da metalurgia secundária, um amplo, vamos dizer assim, catálogo de refratários está à disposição da siderúrgica, como tijolo de dolomito ligado com alcatrão e dentre outros mais, para não ficar assim tão monótono. Apresentação.